Olá, queridas irmãs, estimados irmãos e queridos amigos, cá estamos uma vez mais uma semana pela graça de Deus, contando as bênçãos que o Senhor nos tem dado e com certeza não foram as bênçãos do Senhor, onde é que nós estaríamos e qual seria a nossa esperança e o alento para cada dia. Então, mesmo apesar da nossa indignidade, o Senhor promete que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e por isso nós aqui estamos. Aqui prosseguimos, pela graça de Deus, animados pela sua palavra, encorajados pelo seu perdão, em podermos ter cada dia da nossa vida entregue nas mãos de Deus e com mais esta oportunidade de podermos juntos refletir à volta da sua palavra. Saudamos todos vós, aqueles que já habitualmente estão connosco, algum amigo, algum interessado que pela primeira vez esteja connosco também, um abraço fraterno. Fique aí, porque seguramente a palavra de Deus é maravilhosa e será bênção na sua vida, com certeza. E continuamos, eu e o meu marido, neste ministério de explicar a palavra pela graça e pelo Espírito de Deus. Mas queria, marido, fazer referência a alguns amigos nossos que nos vão escrevendo, porque já percebi que juntar 2 episódios, 2 lições, depois é muita gente que eu tenho que referir. Então assim temos que referir mesmo em cada lição da Escola Sabatina estes queridos que nos vão escrevendo para alento a deles também e também com muita gratidão no nosso coração. Nós saudamos o Henrique Ferreira, que faz uma bonita oração. Queria saudar também, embora não escrevam, mas que nos vão cruzando e vão falando pessoalmente, a querida irmã Beatriz Ferraz e a irmã Aida Aragão, portanto, uma vive em Canelas, outra em Vila do Conde, mas são membros da Igreja do Caode. Um beijinho muito grande, queridas, que o Senhor continue a abençoar-vos e obrigada pelas palavras de alento e de carinho que nos dão sempre. Um beijinho também para a Márcia Bonino, também para o Geazi Durão, a Lourdes Rodrigues, portanto, que é uma vizinha lá de Cerzedo, que frequenta a Igreja de Canelas, a querida Lourdes Rodrigues. Um beijinho para ti, querida. Que bom saber de ti também e que o Senhor continue a animar-te e a não desanimar, tá bom? A Silvana Pinto, um beijinho. A irmã Leonor Maia, também da Igreja de Canelas, que esta semana com a minha mãe estava às compras, encontramos e pessoalmente, e ela disse que nessa manhã já tinha ouvido a Escola Sabatina. Então um beijinho muito grande e obrigada, querida, pela oração de bênção que faz sobre o nosso ministério e a nossa família. Um beijinho também para a irmã Ana Delgado. Depois temos uma querida irmã, que eu acho que é a primeira vez, Imaculada Ukuahamba. Não sei se estou a proferir bem o seu nome, mas é com muito carinho, portanto, seguramente talvez alguém de novo que esteja connosco pela primeira vez. Então agradecemos muito o carinho também e a amizade que transparece. Milu, essa senhora é uma senhora a quem eu estou a dar estudos bíblicos. Ok. Então, olha, um beijinho muito grande, está bem? E que o Senhor continue a ajudá-la e a abençoá-la nesta pesquisa da palavra do Senhor, ok? Depois temos a Alcida Baera, que já nos conhece há algum tempo, lá de Moçambique, grata porque vai compreendendo melhor a palavra com a nossa exposição. O Carlitos, que diz que foi a primeira vez que escutou a lição no dia em que ela é colocada, portanto, no ar, portanto, no sábado às 14h, aqui horário de Portugal. Que bom que é. Maria Luísa Diogo, que pede que Deus nos abençoe para podermos continuar a ensinar a sua palavra. O Carlos Santos, este querido irmão de Coimbra, tem sempre palavras muito amáveis para connosco. Irmão, que Deus o abençoe e o inspire também, e que continue, portanto, a abençoar-nos a todos nós nesta exposição da palavra. A irmã Maria Helena Silveira, que pede orações pelo Dirceu. Então nós vamos com certeza incluí-lo nas nossas orações, querida, que o Senhor vos ajude. A Maria Diniz e o seu esposo, o Delfim, que já habitualmente dizem não poderem passar a lição sem nos escutar, sem nos ouvir e, portanto, gostam sempre muito da reflexão que vamos fazendo juntos. Um beijinho para vós. O Valério Silva também gosta do nosso comentário da lição. O nosso querido irmão David Silva de Canelas, que também é assíduo, sempre presente e agradecemos sempre o seu carinho, irmão David, Deus o abençoe. A irmã Elizabeth Pinto, que recorda uma vez mais que está grata por termos orado pelo seu irmão e louvado seja Deus porque já respondeu a muitas das necessidades deste querido. Depois damos um beijinho muito especial, marido, ao Vítor e à Luísa Reforço, que é um querido casal que nós conhecemos, já há algum tempo que nós não nos encontramos,
mas aqui, portanto, da Igreja do Cacém, e diz também o irmão Vítor que tem lá o Ministério do Homem, estás a ver, marido? Portanto, a tua carência está a ser mais do que exposta, que não há necessidade disso, não há necessidade. Portanto, há muitos ministérios do homem por aí, por aí. Então, pede orações pela liderança nas igrejas, pelo derramamento do Espírito Santo e pela reverência nas igrejas. E é verdade, meu irmão, vamos continuando em oração. Um beijinho para a Antonieta Nascimento, também um beijinho para a irmã Vera Simões, que as nossas explicações ajudam muito a compreender a escola sabatina. Depois tem aqui uma querida irmã Joelma Rodrigues, que também é assídua em nos acompanhar, mas pede que mandemos um abraço para amigos que ela tem, a Ana Pereira e o esposo Manuel. Ele é português, mas estão ambos em Espanha. Então, saudamos a vós que aí estáis e que, pelos vistos, possivelmente a Joelma recomendou o estudo da Escola Sabatina através das nossas lições. Então, um beijinho para vós, Ana Pereira e Manuel, que o Senhor vos abençoe. Depois o querido irmão Moisés Carruagem, de Luanda, que já estamos habituados à sua presença, sempre feliz pelos nossos comentários. A Madeleine Marto, também um beijinho para si, querida. A Ana Dantas, que nós agradecemos muito as suas palavras de reflexão que faz. O Trindade André, que tu conheces, marido, porque diz que foste tu que o batizaste, então manda um abraço muito grande para ti, que dá graças a Deus por esse dia em que foi o seu batismo. Saudamos também a nossa querida Raquel Reis, que também é sempre assídua, e obrigada também pelos teus comentários, a tua ajuda na reflexão. Depois a Áurea Silva, que está grata por ajudar-nos também a lição da Escola Sabatina, e pede, dizendo que gostaria muito de falar comigo pessoalmente. Eu já lá dei uma resposta, irmã, está bem? Depois vá lá ver, portanto, enviei o meu e-mail, que depois pode entrar em contacto comigo, está bom? A irmã Maria Teresa Guerreiro, um beijinho muito grande, esta minha querida irmã, é muito querida, é de poucas palavras, mas sabemos logo no que está a pensar e, portanto, muito querida. A irmã Maria Teresa de Matosinhos, um beijinho. A Marli Rolim, que pede orações pela Igreja de Bom Jesus dos Perdões, portanto, lá no Brasil, e pede pela sua família, Marqui, Jurandi, Vitória e os gêmeos, o Joaquim e o Miguel. Oraremos sim, na graça de Deus, Marli, que o Senhor continue a fortalecê-la e aos seus queridos também. E quase finalmente a Alda Cruz, que aprecia muito também as nossas explicações, e finalmente a Ana Paula Ribeiro, que gosta muito de nos escutar e pergunta como é que pode ver-nos em direto. Pois, querida, não é neste programa, porque este programa nós fazemos sempre gravação, como o meu marido aí explicou. Portanto, ou na quinta ou na sexta, antes do episódio ir para o ar, nós estamos a fazer a gravação e como vê, no sábado à tarde, a partir das 2 horas da tarde, portanto, no horário de Portugal, então fica disponível a Escola Sabatina. Então, será só as gravações, está bem? Pelo menos nestes comentários que fazemos. Muito bem, um abraço para todos, com muito carinho. E, marido, pediria que tu pudesses fazer a primeira oração, está bem? Por todos estes queridos e também para que Deus nos inspire. Com certeza. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós nos dirigimos a Ti pela fé, com a plena e total confiança, Senhor, de que não seremos rejeitados por Ti. Tu prometeste que todo aquele que vem a Ti, tu de modo algum lanças fora. Amém. E também, Senhor, a Tua palavra nos assegura que nos podemos aproximar confiadamente do Teu trono da graça, e é, Senhor, com essa fé e com essa certeza que o fazemos. Amém. Senhor, neste momento quero humildemente pedir-te que possas, Senhor, vir ao encontro das necessidades, Senhor, expressas por estes Teus filhos e por estas Tuas filhas. Amém. Senhor, Tu conheces a vida de cada um muito melhor do que nós podemos conhecer, e até conheces muito melhor a vida de cada um de nós do que nós próprios a conhecemos. Então, Senhor, é a Ti que nós nos entregamos completamente pela fé, sabendo que Tu és um Deus que quer sempre, sempre, sempre o melhor para nós. Então, Senhor, é a Ti que nós confiamos, e que possas, Senhor, através do Teu Espírito, continuar, Senhor, a agir na mente e no coração de todos estes queridos, particularmente daqueles que ainda não Te aceitaram plenamente como seu Salvador pessoal, que o façam, Senhor, antes que seja tarde demais, Senhor. Amém. Continua, Senhor, a insistir com eles, continua, Senhor, a apelar à sua consciência, e que eles possam, Senhor, finalmente ouvir a Tua voz e ceder à convicção que Tu colocas no seu
no seu coração e assim, Senhor, se venham a entregar sem reservas a Ti, Senhor. Amém. Bom Pai, inspira-nos agora, uma vez mais te pedimos humildemente, sabemos que sem Ti nada podemos fazer, então, Senhor, é a Ti que recorremos, para que sejas Tu a trabalhar em nós e através de nós, e que unicamente a Tua palavra seja honrada e glorificada, o Teu nome seja exaltado e que nos faças, Senhor, diminuir para que Tu possas crescer, Senhor. Amém. Fica, pois, connosco, é o que humildemente te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, então vamos para a lição 4, esta semana, mais uma lição, e vamos abordar exatamente aquilo que eu diria, graças a Deus que temos este livro maravilhoso que é a Palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. E sabem, queridos, quanto mais a vida vai passando e vamos compreendendo as coisas tão efêmeras e passageiras que estão à volta da nossa vida, e tantas coisas que nos confundem, e tantas coisas que não são verdade, e tantas coisas que estão à volta do erro e fundamentadas no erro, nós não temos necessidade de andar enganados, não temos necessidade de desconhecer a verdade, porque ela está completamente transparente e chegou até nós através desta palavra sagrada inspirada, que é a Bíblia. Com certeza que é o livro, como diz a nossa autora, que é o livro mais publicado em todo o mundo, portanto a Bíblia, em várias línguas, portanto muitas e muitas línguas que este livro acabou por ser traduzido. E a questão que se coloca esta semana como reflexão é: o que é que temos feito deste livro? Onde é que está este livro na nossa casa? Será que é um ornamento? Será que é um livro de consulta? Será que é um livro de meditação? Será que nos vamos esquecendo na estante e ele vai se enchendo de poeira? Enfim, queridos, eu creio que mais do que nunca, e vendo nós os acontecimentos que se estão passando à nossa volta, não é? E em todo o mundo, de forma global, inclusive, eu dou muitas graças a Deus, porque um dia esta palavra chegou à minha vida através dos meus pais, que pela graça de Deus tive o privilégio, aliás, eu e o meu marido, de quando nascemos já estávamos conhecedores da palavra, porque os nossos pais já eram conhecedores desta palavra, já eram adventistas do sétimo dia. É verdade que houve uma altura na nossa vida que tivemos nós que tomar a decisão se era este caminho que queríamos seguir, se era esta palavra que queríamos crer, se era esta palavra que queríamos experimentar na nossa vida. E com certeza que falarei por mim e pelo meu marido, que damos graças ao Senhor para que nunca nos desvie deste caminho. Amém. Que é a sua palavra, porque ela tem toda a razão e são palavras de vida e de salvação, portanto, para cada um de nós. Então, esta semana nós somos convidados realmente a entender um pouquinho mais sobre o papel da Bíblia, a importância que ela tem, portanto, na nossa vida. E se é aquele que já estuda a palavra, louvado seja Deus. Continuo sempre investigando, porque este tesouro é tão grandioso que nunca chega ao fim. A gente escava e tem sempre coisa para aprender. E tanto tem que vamos passar uma eternidade a compreender estas coisas maravilhosas referentes ao Senhor Jesus. Se é alguém que ainda não estuda muito a palavra, então por que não fazer uma experiência junto com Deus? Se precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudá-lo, com certeza, a saber como estudar esta palavra. E se nunca estudou a palavra, se é a primeira vez que, seguramente não é a primeira vez que ouve na Bíblia, mas nunca pegou na Bíblia, faça essa experiência, querido e querida. O Senhor tem seguramente uma mensagem para revelar a si, à sua vida e para a bênção dos seus queridos também. Marido, depois desta introdução, outras palavras introdutórias da tua parte. Ok, olha, Milu, eu diria que esta lição é um complemento muito lógico e natural à lição 2. E a lição 2 falava de conhecer Deus. E eu diria que a melhor forma de conhecermos Deus é através da Bíblia. Daí, portanto, que o papel da Bíblia, conforme o título da lição desta semana, é precisamente nos levar a conhecer Deus, o Deus verdadeiro. E eu gostaria só de fazer assim uma breve introdução, algo que já me impactou há bastante tempo e que é o seguinte. Vou começar pelo texto de Tiago 1:19. Diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Então aqui Tiago, sob a inspiração divina, não é? Porque foi um autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que todo homem, quando diz todo homem, obviamente está-se a referir, portanto, ao homem no sentido global, no sentido lato, portanto, homens e mulheres, toda a pessoa, poderíamos dizer, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Nós vimos na lição 2, e foi o verso áureo, aquele texto de João 17:3, que é muito conhecido, dizia: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a pergunta que naturalmente nós nos devemos colocar é: como é que nós podemos conhecer a Deus? Vamos começar pelo relacionamento humano. Como é que nós podemos conhecer alguém? Pois bem, relacionando-nos com essa pessoa, está certo? Então, conhecer a Deus, para conhecermos a Deus, precisamos de nos relacionar com Ele. Mas a pergunta agora que surge naturalmente é: como é que nós podemos relacionar-nos com Deus se não o vemos e, portanto, Ele não está, digamos, visivelmente diante de nós? Pois bem, pela fé. Por isso é que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, não é? E a fé é a certeza das coisas que não se veem, conforme Paulo define isso em Hebreus 11:1. Então, nós podemos e devemos conhecer a Deus relacionando-nos com Ele, mas esse relacionamento é pela fé e tem duas vias, como qualquer relacionamento, portanto tem duas vias, não é? Eu relaciono-me com a minha mulher falando com ela, interagindo com ela, e ela comigo, está certo? Portanto, é uma comunicação nos dois sentidos. Pois bem, nós podemos e devemos comunicar-nos com Deus através da oração. Eu gosto muito de uma definição que Ellen White dá de oração, que a oração é abrir o nosso coração a Deus como um amigo. Isto é lindo. Portanto, abrir o nosso coração. Aquilo que nós diríamos naturalmente a um amigo de confiança, devemos dizer a Deus. Devemos e podemos dizer a Deus. Agora, como é que Deus se comunica connosco? Através da sua palavra. Mas aqui na sua palavra diz precisamente que é melhor para nós estarmos prontos para ouvir do que prontos para falar. Então quer dizer que destas duas vias de comunicação, a oração e a palavra, ou seja, o estudo da palavra, qual é a via à qual nós devemos dar mais prioridade? Fica claro. Embora este texto de Tiago se refira aos relacionamentos humanos, e eu concordo, eu vejo também aqui um conselho muito útil para o nosso relacionamento com Deus. E a prova de que este texto de Tiago 1,19 também se aplica ao relacionamento com Deus está num texto que nós encontramos já no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, e nos versículos 1 e 2, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. E que sacrifícios de tolos são estes? Vamos continuar a ler. Pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Estes sacrifícios de tolos é nós falarmos muito para Deus e não permitirmos que Ele fale connosco. É como se nós achássemos que temos alguma coisa a ensinar a Deus, temos alguma coisa a revelar-lhe, temos alguma coisa a dar-lhe a conhecer que Ele não conheça. Amigos, Deus conhece tudo a nosso respeito. E vocês perguntarão: então, mas se conhece tudo a nosso respeito, qual é a nossa necessidade de orarmos? Uma razão muito simples. Deus quer que, quando Ele haja na nossa vida, nós possamos reconhecer que aquilo que houve de mudança para melhor foi pela sua ajuda e pelo seu poder e não por qualquer ação feita por nós. Porque se nós pudéssemos, sem a oração, resolver algo, então nós seríamos facilmente levados a crer que essa resolução do problema foi pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, pelo nosso poder, e isso não é verdade. Então Deus quer que, quando nós façamos um pedido e esse pedido é satisfeito, que nós reconheçamos que o pedido foi satisfeito porque Deus agiu. E aí nós iremos dar todo o louvor e toda a glória a quem? A Deus e não a nós, ok? Mas há mais. Em Mateus, no capítulo 6, no discurso conhecido como o Sermão da Montanha, Jesus a determinada altura, está em Mateus 6 e versículo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, e não é só vãs repetições, como os gentios. E agora repare o que é que Jesus vai aqui dizer:
que pensam que, quem é que pensa assim? Os gentios, que por muito falarem serão ouvidos. E agora Jesus diz, não vos assemelheis, pois, a eles, não vos assemelheis, pois, a quem? Aos gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então eu volto a dizer, aquilo que a Bíblia claramente nos ensina, e reparem que os discípulos em determinada altura, está registado em Lucas 10, pediram ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar, porque certamente eles sentiram a necessidade de aprenderem a orar, porque certamente eles se aperceberam que as suas orações não estavam a ser muito eficazes, digamos assim. E Jesus lhes ensinou. E Jesus ensinou-lhes o quê? Aquilo que nós conhecemos como a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Eu pergunto, quanto tempo demora a nós dizermos a oração do Pai Nosso? 1 hora inteira? Meia hora? 10 minutos? 5 minutos? Nem 1 minuto. Então reparem, não é pelas muitas palavras que nós proferimos que nós seremos necessariamente ouvidos. E Jesus advertiu-nos que nós podemos eventualmente na nossa mente ter uma mentalidade gentia ou pagã, pensando ou partindo do pressuposto que por muito falarmos nós seremos ouvidos. Atenção, não há nada de errado em nós falarmos com Deus, bem pelo contrário. Nós devemos, nós precisamos, nós necessitamos, é uma necessidade absoluta. A oração é a respiração da alma, diz Ellen White. Nós precisamos da oração. Qual é o problema? É nós pensarmos que por muito falarmos seremos ouvidos e que Deus vai atender finalmente aos nossos pedidos. As nossas orações, queridos, e fiquem com esta ideia, não servem para nós termos de Deus aquilo que nós queremos. A oração serve para nós nos colocarmos em sintonia com Deus e para que a sua vontade se realize na nossa vida. A oração serve para nós sermos obedientes àquilo que Deus nos pede. E quando nós nos colocamos em sintonia com a vontade de Deus, então aí Ele pode completamente operar em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Então, repito, neste relacionamento com Deus, que é absolutamente imprescindível para termos a vida eterna, termos acesso à vida eterna, neste relacionamento com Deus, entre a oração e o estudo da palavra, onde é que nós precisamos de dar mais enfoque? Qual deve ser a nossa prioridade absoluta? Estudar a palavra. Porque, como diz Tiago, e volto a ler, todo homem seja pronto para ouvir Deus a falar a nós, através da sua palavra, e tardio para falar. Sejam poucas as tuas palavras quando diriges a Deus. Olhem, por exemplo, não precisamos de muitas palavras para sermos atendidos. Eu pergunto, quantas palavras Pedro, quando estava a afundar-se no mar, pronunciou e que foram necessárias para Jesus o socorrer e o salvar de se afogar? Ele só disse, Senhor, salva-me! Mas fez o pedido com tanto fervor que o Senhor imediatamente lhe estendeu a mão e o salvou. Quanto tempo demora a dizer, Senhor, salva-me? Quanto tempo levou a oração que o ladrão na cruz fez quando disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E o Senhor atendeu a essa oração, sim ou não? Foi uma oração muito longa? Então reparem, o que é que eu quero deixar aqui na vossa mente? Atenção, não me confundam, ou seja, não me interpretem mal, quero eu dizer, achando que a oração não tem lugar. Não, tem lugar sim, com certeza. Mas a oração deve ser, sobretudo, um pedido da nossa parte para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Para que a minha vida, naquilo que eu digo, naquilo que eu faço e mesmo naquilo que eu penso, esteja em sintonia total com a palavra de Deus. Aí sim a oração vale a pena. Então, devemos estar mais prontos para ouvir o que Deus me tem a dizer e a ensinar do que a falar para Deus, porque muitas vezes podemos cair sem nos apercebermos na prática de, através das nossas orações, darmos recados a Deus ou apresentarmos listas de pedidos, parecem listas de compras, estão a ver? Não, a oração é algo muito solene e deve ser, repito, para nos colocar em sintonia com Deus. Olha, Milo, acho que já passei a lição toda. Já não é por acaso que na lição de domingo, quando a autora colocou a arma mais poderosa, e realmente o inimigo sabe que quando nós temos acesso ao estudo da sua palavra e fazemos disso uma necessidade diária e uma prática diária de estudarmos a palavra e também, com certeza, como disseste, a questão da oração, nós teremos muito mais poder. Porquê? Porque ao estudarmos a palavra, é o Senhor, através do seu Espírito, que vai tomando conta do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções, e somos aquilo que o Senhor anseia que sejamos
participantes dessa natureza divina. E ao sermos participantes dessa natureza divina, faremos as coisas que de Deus vêm, não é? E, portanto, sairemos vitoriosos sobre aquilo que realmente pode ser tentações ou atos pecaminosos que ocorram na nossa vida. Agora, repara, um dos ataques, por isso é que um dos ataques mais significativos que o inimigo faça aos filhos de Deus, seja colocar tantos entraves, seja por afazeres, pela apatia, pelo cansaço, ou até colocando em dúvida algumas coisas que vão lendo, impedindo os filhos de Deus ou as pessoas de lerem a sua palavra, a palavra do Senhor. Porque ao impedir de estudarmos esta palavra, nós naturalmente ficaremos em déficit deste alimento e destes nutrientes tão essenciais à nossa saúde e à nossa saúde espiritual, que com certeza nós mais facilmente seremos alvo de abate e mais facilmente o inimigo colocará no nosso pensamento e até no nosso coração, através das nossas emoções e até através de alguns pensamentos duvidosos, será que é mesmo isto, será que é mesmo assim? E quando o Senhor dá a entender que esta palavra realmente é uma arma, é arma no sentido porque nós entendemos pela palavra, para já, a questão do grande conflito, não é? Só isto já é mais de meio caminho andado para nós entendermos de onde é que vimos, porque é que aqui estamos e para onde é que nós vamos. E quando nós sabemos posicionar-nos na vida, pela graça de Deus, então mais facilmente também sabemos percorrer por ela com a ajuda e com o esclarecimento que vem da parte do Senhor. Por isso é que aqui na lição de domingo vem esta citação de Ellen White do Grande Conflito, quando diz: Satanás emprega todos os artifícios possíveis para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, uma vez que os seus claros ensinos põem a descoberto os seus enganos, com certeza. Portanto, não há interesse nenhum da parte do inimigo que nós tenhamos tempo, tenhamos disponibilidade e tenhamos gosto e tenhamos vontade e procuremos diariamente a palavra do Senhor, porque é ela que nos revela as obras do maligno, é ela que nos revela e nos diz: olha, evita isto, cuidado com isto, não vais por aqui, não penses assim, não fales deste jeito. Então, o Senhor, através da sua palavra, dá-nos este discernimento espiritual para entendermos entre o mal e o bem, entre aquilo que convém e o que não convém. E daí que, se o inimigo traz sobre a nossa vida, através de tudo isto que nós já dissemos, pode ser até o cansaço, sem dúvida, eu acredito que sim. Às vezes há pessoas que até dizem: já não retenho nada na minha mente, leio mais do que uma vez e parece que não fica nada. Queridos, aqui há que agir pela fé. Vamos ler, vamos nos alimentar. E a promessa do Senhor que Ele faz é que o Espírito, em tempo oportuno, nos trará à lembrança tudo aquilo que nós estudamos. Portanto, há uma promessa que o Senhor faz a todos aqueles que são fiéis, estudiosos da sua palavra. Então, queridos, mais do que nunca, e hoje, e cada vez mais o tempo passando e nos aproximando nós das cenas finais da história deste mundo, queridos, é imprescindível o alimentarmos desta palavra. É urgente, é necessário, muito necessário, nós termos um hábito que diariamente seja irmos procurar a palavra do Senhor, ler, meditar sobre ela, refletir, ouvir uma mensagem, um momento de louvor, mas a nossa mente, o nosso espírito, estar a ser rodeado das influências divinas para verdadeiramente nós crescermos à imagem e semelhança de Jesus. Então, queridos, que Deus nos ajude realmente a usar esta arma, que ela é sem dúvida muito poderosa. Não somos nós que somos poderosos diante das coisas, nós seríamos logo derrubados, não é? Portanto, e destruídos, mas a palavra de Deus em nós, o alimentar-nos desta palavra que nos sabe bem através do seu Espírito, também nos torna fortes e vitoriosos. Milu, aqui na lição de segunda-feira, esta lição foi muito direta. Sim. E ela é absolutamente indispensável, porque aqui a nossa querida irmã autora, ela apontou algo que é extraordinariamente importante. E ela diz aqui: quanto ao estudo pessoal da Bíblia, devemos ter o cuidado de não esperar que a Bíblia sirva aos nossos objetivos ou às nossas perspectivas. Muitos estudam a Bíblia com aquilo que, na linguagem teológica se chama o método
dedutivo. Ou seja, o que é o método dedutivo? É o método pelo qual eu estudo a Bíblia à procura de ganchos onde, digamos, justificar as minhas opiniões ou as minhas crenças. Quer dizer, eu parto com preconceitos à partida, eu vou à procura na Bíblia de algo que venha ao encontro do que eu quero. Esta não é a forma correta de estudar a Bíblia, e estudar a Bíblia dessa maneira nunca nos levará, digamos, a bom porto. Nunca mesmo. O método correto é o chamado método indutivo, em que nós permitimos que a Bíblia fale a nós. Não somos nós que vamos impor à Bíblia, entre aspas, porque nós não vamos modificar a Bíblia, como é óbvio, mas na nossa mente podemos nos enganar pensando que nós é que estamos a interpretar corretamente a Bíblia. Não, nós não devemos impor a nossa vontade ou a nossa leitura à Bíblia, nós devemos permitir que a Bíblia fale com a autoridade que ela tem. E que, quer gostemos, quer não, e deixem-me dizer-vos, há muitas vezes, e eu por mim falo, que nós não gostamos daquilo que a Bíblia nos apresenta, mas apesar de não gostarmos, nós devemos dizer: Senhor, é a tua palavra é fiel, a tua palavra tem autoridade, a tua palavra é regra, a tua palavra é normativa, então eu quero submeter-me humildemente à tua palavra, mesmo que não concorde, mas eu submeto-me. E quando nós fazemos isso, então o Espírito pode operar em nós completamente e pode finalmente levar-nos a colocar-nos em sintonia com a palavra e a reconhecer que a palavra, ela é coerente. Amigos, vou-vos dizer uma coisa: quando nós descobrimos, entre aspas, coisas incoerentes na Bíblia, sabe o que é que isso mostra? Que as incoerências não estão na Bíblia, estão em nós mesmos. A Bíblia é totalmente coerente e, portanto, nós devemos... Porque é que ela é coerente? Porque ela é a verdade. Jesus disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade, João 17:17, e a verdade é sempre, sempre, sempre coerente. Então nós devemos, como diz aqui, eu gostei desta expressão, não devemos usar o método de fechar os olhos a um texto e apontar para outro, porque não é assim que Deus quer comunicar connosco mediante a sua palavra. Deus não é uma marioneta num fio à espera de servir as nossas necessidades e as nossas vontades. Quantas pessoas, e mesmo professos cristãos, pois bem, exaltam muito determinados textos, mas depois há outros textos que faz conta que não existe. Não, amigos, esse não é o método correto. Nós temos que aceitar a totalidade da Escritura. Aliás, este é um princípio que vem da Reforma Protestante, pelo menos na teoria, tota Scriptura, ou seja, toda a Escritura. Não é apenas uma parte, é toda a Escritura. E Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto da tentação, deixou-nos uma lição muito clara. Quando o diabo o tentou, dizendo: olha, faz isto assim, assim, o Senhor respondeu: está escrito. E depois, numa segunda tentação, o diabo também empregou um está escrito. E perante um está escrito que o diabo apresentou diante de Jesus respondeu-lhe com um também está escrito. Então, muitas vezes as pessoas vêm, às vezes, distorcendo a Escritura, apresentar um está escrito. Nós devemos ter a capacidade de responder com um também está escrito. E como é que podemos ter essa capacidade? Pois bem, estudando. Não há outra forma. E como disseste há pouco e muito bem, às vezes pode parecer que não fica gravado aquilo que nós estamos a estudar, mas fica. E a seu tempo o Espírito Santo encarregar-se-á de nos fazer recordar aquilo que nós estudamos, sobretudo quando necessitamos. Esta lição de segunda-feira fez-me lembrar aquele episódio, se calhar já ouvimos falar, não é? Não terá acontecido mesmo, acho eu, mas usamos muito isso para falar sobre o perigo de abrirmos a palavra e dizer: deixa lá ver o que é que Deus quer dizer para a minha vida. Então a pessoa abriu e diz: e Judas foi enforcar-se. E a pessoa diz: não pode ser isto que o Senhor queira para a minha vida, vou abrir outra vez ao acaso. E abre e diz: e tudo o que tens a fazer, falo depressa. Então não pode ser de todo esta a vontade de Deus. E às vezes parece que andamos a brincar às religiões, quando o Senhor realmente e a sua palavra são algo de muito solene e de grande responsabilidade. Reparem, às vezes esta questão de, em forma, eu sei que às vezes não é em forma de brincadeira, mas no fundo acabamos por ter uma irreverência em relação à forma como Deus se revela através da sua palavra, porque fazermos isto, abrir ao calhas, olha, deixa lá ver o que é que eu devo fazer na vida, é a mesma coisa que eu abrir ao calhas uma caixa de medicação e tiro dali qualquer coisa e diz: olha, vou tomar isto, não importa para o que é, mas vou tomar isto. É uma loucura, ninguém faz isto ou não deve fazer isto, porque com certeza não é sábio, não é prudente, não é correto.
Então, queridos, quando nós vemos a sua palavra, e aliás aqui em 2 Timóteo no capítulo 3, nestes versículos 15 a 17, quando o Senhor diz, estas palavras podem tornar-nos sábios para a salvação, não é? Pela fé em Cristo Jesus, porque toda a Escritura, toda, sem exceção, ela é útil. É útil para quê? Para ensinar, para corrigir os erros, para orientar a vida, educar na justiça, para as boas obras que nós devemos de fazer com a ajuda do Senhor. E, portanto, este manual que o Senhor permitiu vir até ao nosso regaço, que Deus inspirou homens ao longo de um período de 1600 anos, não é? 1200 anos. Um período de 1200 anos. 1600. Em que a Bíblia foi escrita por homens tão diferentes em diferentes épocas e que tudo acaba por acertar, como se estivessem todos ao lado uns dos outros, a ouvir a mesma coisa, e realmente estavam a ouvir a mesma pessoa da Trindade, que era o Espírito Santo, que inspirava estes homens a escreverem estas palavras. Então, queridos, ao contrário de qualquer outro livro que nós tínhamos na nossa estante, a Bíblia Sagrada é algo único. É uma carta de amor de Deus à humanidade. E bom é quando nós realmente tomamos a Escritura como a autoridade na nossa vida, quando a fazemos dela a base, não é? Das nossas práticas, das nossas palavras, das nossas reflexões, porque qual é o objetivo da Escritura? É levar-nos à salvação. E, portanto, é exatamente isso que nós ambicionamos e desejamos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta, não é? Dos nossos queridos. Milu, aqui na lição de terça-feira eu registrei aqui o que dizem estes textos aqui, portanto a tua palavra é verdade, João 17, Provérbios 35 e 6, toda a palavra de Deus é pura e é-nos aconselhado a nada acrescentarmos àquilo que está revelado. O Salmo 12:6 diz, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro. Eu não conheço esta técnica, mas dela deve existir, não é? Sim. Existiu no passado e certamente ainda existe hoje. E depois diz, purificada 7 vezes. Ou seja, a palavra de Deus é absolutamente confiável, ok? E reparem, nós temos que partir do pressuposto, ou da premissa, de que a palavra de Deus é realmente pura e confiável. Porque se nós abordamos a Bíblia com uma atitude, e isso já vou aqui entrar na lição de quinta-feira, estado do coração. Se nós abordamos a Bíblia com um sentimento de dúvida ou de alguma descrença, amigos, o estudo da Bíblia não irá ser eficaz como deveria ser. Porquê? Porque nós estamos, digamos, permita uma expressão, de pé atrás. E, portanto, não estamos a confiar totalmente. Nós temos que ter uma confiança implícita na palavra de Deus. É Deus que afirma. Deus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ter a noção de que perante a palavra de Deus é a verdade. Agora, vocês dirão, mas a palavra de Deus, mas ela presta-se a tantas interpretações. Não se, quer dizer, é possível chegar a muitas interpretações diferentes, mas quando nós permitimos, e por isso é que a Bíblia não deve ser estudada sem pedirmos a orientação do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos, os cerca de 40 autores, a escreverem o que escreveram, é o mesmo Espírito que está à nossa disposição para podermos compreender aquilo que ele revelou a esses autores humanos. Estão a ver? E, portanto, quando o Espírito Santo nos dirige, nós não vamos chegar a 2 nem a 3 conclusões, vamos chegar a uma, e só uma. E essa conclusão é uma conclusão, reparem, lógica, coerente, é um todo coerente, onde todas as partes da Bíblia se encaixam perfeitamente umas nas outras, como as peças de um puzzle. Tudo perfeito. E se há alguma coisa que vos pareça que não se encaixa, isso é um sinal de que a vossa compreensão é que está deficiente. Não é a Bíblia que é deficiente. Sois vós, somos nós. Porque nós temos muita dificuldade em admitir as nossas deficiências, as nossas incompreensões, as nossas incongruências, mas temos que ter a humildade de reconhecer isso mesmo. E a palavra de Deus nos ajuda a pôr a nossa mente em ordem. Arruma a nossa mente, arruma os nossos pensamentos, arruma os nossos conceitos. E se nós não permitimos que a Bíblia faça esse trabalho, então nunca teremos a nossa mente arrumada, digamos assim. É evidente que quando partilhamos a palavra de Deus e o facto de hoje em dia haver muita resistência a uma verdade, a sociedade põe sempre em causa a questão ou rejeita as verdades absolutas. Ou seja, diz, não, mas eu acho, mas eu penso, mas eu creio que...
E, portanto, a verdade, entre aspas, é o que cada um acha. É o que cada um acha, é a sua própria verdade, é o achismo, não é? Portanto, cada um pensa e cada um acha. E é evidente que a palavra de Deus contrasta com esta forma de estar na vida. Porque o Senhor Jesus o que nos vem dar é exatamente segurança, é bases sólidas. E quando nós pretendemos, por exemplo, estudar com alguém, ou alguém diz querer conhecer do Senhor, mas logo a priori põe em causa a revelação do próprio Senhor que vem através da Bíblia, nós quase nada podemos fazer com esses amados, queridos. Já tem acontecido um ou outro momento em que alguém aparentemente parece querer estudar, saber mais de Deus, e quando eu apresento a palavra de Deus diz, não, mas vai usar a Bíblia? Pois com certeza, então a gente vai usar o quê? Não é? Para além do nosso saber tem que ser a Bíblia. Ai, mas a Bíblia eu não acredito. Então, mas vamos estudar para ver se realmente faz sentido, porque é o estudo da palavra que nos convence da verdade da palavra. Ora bem. Então nós não podemos dizer, ai, mas eu não quero, não creio, sem saber. Então temos que experimentar, ao menos para saber. Mas quando logo a priori há uma negação de querer experimentar essa palavra, não vale a pena, queridos. Não. É deixar o tempo passar, orarmos por essas pessoas. Quem sabe um dia destes já estarão com uma mente mudada, mais acessíveis e humildes, como estudávamos na lição de semana passada, a procurar de Deus realmente esse saber, esse know-how, e aí sim poder-se á fazer alguma coisa, porque se a priori nós colocamos logo em causa a revelação de Deus, é muito complicado nós depois conhecermos este Deus, não é? E esta verdade. E por isso é que, por exemplo, aqui Ellen White, nesta lição de terça-feira, diz: há minas de verdade ainda por descobrir por parte do fervoroso pesquisador. Pois. E a Bíblia tem isto de maravilhoso, ou seja, não importa quantas vezes, e já aconteceu com os irmãos, seguramente, e com algum amigo que nos esteja a escutar, que nós lemos aquela passagem uma vez, depois, passado um tempo, vamos lê-la novamente, e não é que temos um outro pensamento e um outro ensinamento que nós não tínhamos visto outrora, e pode passar o tempo que passar, esta é uma das evidências que este livro não é comum, este livro não é humano, este livro não é apenas e só um saber intelectual de alguém que se lembrou de escrever qualquer coisa, como um grande poeta, ou um grande autor, ou um grande comentador. Não tem nada a ver com humanidade, queridos. Isto tem a ver com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é aquele que nos torna capazes também de entender isso, que nós não estamos diante de um livro qualquer, mas estamos diante da palavra do Senhor que chega até nós, uau, e nos dá uma visão do mundo, uma visão de nós próprios, da nossa própria realidade, mas para nos levar à salvação, para nos levar ao caminho da eternidade. E louvado seja Deus por isso. E já agora deixa-me só ler este versículo que eu achei muito bonito na lição de terça-feira, quando diz aqui no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses e no versículo 13, que faz esta grande diferença, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, dizia o apóstolo Paulo, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, quando nós apresentamos a palavra, que bom é quando as pessoas que com esse Espírito do Senhor aceitam esta palavra, não porque somos nós que estamos a dizê-la, mas somos apenas instrumentos e canais nas mãos de Deus para falar esta palavra, que é a palavra de Deus aos corações do ser humano. Amém, amém. Ainda sobre esta questão de que vivemos numa sociedade que põe em causa a verdade absoluta, bom, Jesus, quando ele foi confrontado por Pilatos, e está em João no capítulo 18, Jesus respondeu, e está no versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Reparem, a razão principal que Jesus aqui apresentou diante deste governador romano de ter vindo ao mundo foi para dar quê? Testemunho da verdade. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
E agora Pilatos vai-lhe fazer uma pergunta: o que é verdade? Isso. Versículo 38. Disse-lhe Pilatos: o que é verdade? Reparem, Pilatos tinha diante dele a verdade incorporada, a verdade feita carne. Estava a perguntar o que é verdade. Amigos, não poderá dar-se o caso de isto poder acontecer connosco, de nós termos a oportunidade e o privilégio de termos a verdade diante de nós, não em forma corpórea, mas na forma de uma mensagem escrita, e nos estarmos a perguntar constantemente o que é a verdade. Isto é muito triste. E se encontrarem algumas pessoas que tenham este mesmo espírito de Pilatos, olhe, mostrem-lhes que esse espírito não é novo, porque as pessoas às vezes pensam que ao fazerem essa pergunta estão a revelar uma grande intelectualidade. Não estão a revelar intelectualidade nenhuma, estão a revelar uma pseudo-intelectualidade, e mostrem-lhes, e sim, não é preciso dizer dessa maneira, mas deem-lhes a entender ou a conhecer este exemplo de Pilatos, para que eles possam pelo menos tomar consciência que há 2000 anos já havia alguém que pensava como eles pensam. E pode ser que isto trabalhe com eles e os leve a pensar, e afinal de contas eu a pensar que estava a dar uma grande novidade, afinal há 2000 anos atrás já havia pessoas que pensavam desta maneira. Não há nada de novo debaixo do sol. Então nós devemos realmente dar ouvidos à verdade, e para darmos ouvidos à verdade temos que usar um método em que, à medida que nós vamos estudando a Bíblia, encontremos uma via em que achamos que, ou reconhecemos, melhor dito, que a Bíblia não se contradiz. Porque quando nós encontramos uma contradição, aí é a prova provada, desculpem-me o pleonasmo, de que algo não está bem na nossa interpretação, ok? A Bíblia, porque é verdade, não se pode contradizer. Tá bom? Está claro? Muito bem. Quantas coisas poderiam mudar realmente no nosso lar, na nossa sociedade, na nossa vizinhança, mesmo na nossa igreja, queridos, se tão somente a palavra de Deus fosse a base fundamental de todo o nosso pensar e de todo o nosso agir. E realmente a autora desta escola sabatina, na lição de quarta-feira, faz exatamente esta reflexão, quando diz: os autores da Bíblia sabiam que eram valiosas as palavras da Escritura, porque nenhum outro livro pode falar à nossa vida como estas palavras. E é verdade. E lembram-se que Davi diz no Salmo 119:11, não é? Quando ele diz: guardo no meu coração, ou escondi no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso. Reparem, às vezes nós sentimos-nos frustrados nesta luta contra o mal e saímos muitas das vezes derrotados, porque não temos consciência de que não está em nós a força, a capacidade de poder vencer essas coisas. Não está, queridos. Nós não temos força nem poder em nós, por nós próprios, de vencer o mal. São estas palavras em nós, como dizia o Davi, da sua própria experiência, que quando guardava a sua palavra no coração, então, como ele dizia, eu consigo não pecar contra ti, Senhor. Porque és tu em mim, porque é a tua palavra em mim, é esse alimento que me fortalece, é essa tua presença que me ajuda a saber tomar decisões, resistir ao que é mau, fazer frente e desviar-me do que é mau, não é? Para verdadeiramente seguir o caminho de Deus. Então esta reivindicação bíblica, como diz a autora, no sentido de que não pode haver vitória sem haver esta aplicação real da palavra na nossa vida, diariamente. Nós não podemos ficar admirados se, por exemplo, deixarmos de comer e depois começarmos a ficar mais fracos, depois dizer, mas porquê que será que eu estou fraco? Grande novidade, não é? Faz lembrar, desculpem, vou aqui contar uma pequenina anedota que existe cá em Portugal, que era um homem que tinha um cavalo e depois achou que o cavalo tinha que comer menos e então resolveu treiná-lo para ele comer menos, então deixou por uns dias de lhe dar comida e o cavalo teve um dia, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos dias sem comer, até que perdeu o apetite e ele ficou todo contente que afinal agora o cavalo já nem queria comer e ia ficar mais barato. Passado uns dias o cavalo morreu e depois ele disse, agora que estava habituado a não comer é que morreu. Pois, é evidente, não é? Claro, isto é uma história. Mas esta história, de certo modo, aplica-se a muitos crentes, a muitos cristãos que acham que não precisam de comer, alimentar-se espiritualmente da palavra, depois ficam fracos, morrem espiritualmente, depois ficam muito admirados. Que novidade. Então, amigos, nós temos de nos alimentar.
E não fiquem à espera de ter vontade para estudar a Bíblia. Não, mesmo sem vontade, estudem na mesma. Mesmo não tenham vontade de orar, orem na mesma sem vontade. E depois vão ver aquilo que Deus faz. Porque Deus age sempre com carinho e recompensa sempre aqueles que o buscam. Mesmo tendo que contrariar os seus sentimentos, a sua vontade, aquilo que sentem interiormente. Porque vamos ser claros e honestos, nós não temos naturalmente desejo de estudar a palavra de Deus. É um facto. É um facto. E isto acontece comigo, acontece com a minha mulher. É um facto. Se disséssemos o contrário, estaríamos a mentir. E se mentíssemos, estaríamos a desobedecer a um dos mandamentos de Deus que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, nós temos que contrariar de forma consciente, de forma ativa, esta tendência que nós temos para o relaxo, para a preguiça. E temos que agir no sentido, não, eu tenho que tomar tempo para estudar. E sabem uma coisa? Quando nós fazemos isso e contrariamos a nossa vontade e dedicamos tempo a estudar, ui, que satisfação que nós encontramos. Que maravilha! A nossa mente expande-se. É como um balão que se enche e nós ficamos a compreender mais e melhor as coisas da vida, das interações sociais. Olhem, por exemplo, agora estou a estudar o livro de Crónicas e já estudei 1 de Reis, 2 de Reis, 1 de Samuel, 2 de Samuel, quer dizer, não é a primeira vez, mas estou a repetir. E agora eu estou a olhar para estas histórias lá do tempo dos reis de uma outra forma e estou a encontrar algo absolutamente delicioso e maravilhoso de ver aquelas interações, aquelas guerrilhas, aqueles problemas. Quer dizer, a Bíblia é tão realista, tão realista, tão realista, que apresenta a realidade humana de forma nua e crua. E quando nós lemos aquilo que se passou lá outrora no passado, é um retrato exato, minucioso daquilo que se vive hoje, sem tirar nem pôr. Então eu fico fascinado porque é um autêntico manual de psicologia, porque nos ajuda a compreender estas maquinações do coração humano, estas intrigas, estas invejas, estes ódios, e sei lá, tanta coisa. É uma cópia exata daquilo que nós somos hoje. E eu fico maravilhado quando eu vejo isto. Absolutamente deliciado. Agora, claro, eu não tomaria conhecimento disso se eu não lesse, se eu não estudasse. E volto a dizer, eu estudo não é porque eu tenha vontade, às vezes eu tenho que fazer um esforço. E digo-vos muito honestamente, eu gostaria muito mais, neste momento, eu gostaria de conhecer talvez o dobro ou o triplo daquilo que eu conheço da Palavra de Deus. Ou seja, não estou contente de conhecer só o que eu conheço. Pela graça de Deus conheço, digamos, alguma coisa, mas gostava de conhecer ainda mais. E se não conheço mais, a culpa não é do Senhor, a culpa é minha. Porque muitas vezes eu não contrario esta minha tendência natural de me esquivar, de ser preguiçoso, de deixar andar. É terrível, amigos. Nós temos que lutar contra isso, ok? E, portanto, não pensem que eu estou a dizer isto do alto, digamos, do pedestal. Não. Estou a dizer cá de baixo, se calhar eu sou alguém que é mais tentado a não estudar do que cada um de vós. Portanto, temos esta luta. Eu creio que uma das razões porque nós, por vezes, resistimos a continuar a estudar esta palavra, eu digo a continuar, é aquilo que diz o versículo de Hebreus 4, no versículo 12, e eu fui buscar aqui uma tradução mais moderna que achei muito interessante, porque ela vai tocar um dos aspectos, possivelmente, de nós resistirmos a esta palavra, quando diz: a palavra de Deus não é só palavras, ela está viva, tem poder, e agora vai usar esta imagem. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, porque entra do fundo do nosso interior até o ponto de separar o que sentimos daquilo que pensamos e mostra claramente quem nós somos e quem somos verdadeiramente por dentro. Ora, nem mais. E é isto, e é este raio-x, não é? Não é raio-x, é uma ressonância magnética, que ainda é mais preciso. Isso, e as pessoas têm medo de entrar lá naquele tubo exatamente para fazer essa ressonância. Eu só de pensar nisso até me arrepio todo. É verdade, mas quando queremos ser curados, queridos, quando queremos ser restaurados, vivificados, reformados das nossas antigas e insistentes naturezas da carne, então nós temos que nos expor a esta palavra. Porquê? E nós já dissemos isto ao longo de vários meses, que
que já temos aqui a nossa possibilidade de refletir na palavra. Quando o Senhor usa esta palavra como uma espada que vai lá bem ao fundo e que faz o corte que tem a fazer para nos mostrar a podridão, não é que nós temos, perdoe-me a expressão, mas é real, a podridão dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos quereres, das nossas vontades, não é para nos deixar aí angustiados e miseráveis e entregues a nós próprios, porque senão era uma angústia, um pânico autêntico, porque nós não tínhamos saída. Mas quando o Senhor faz essa cirurgia, quando o Senhor, na sua palavra e através dela, vem e dá o corte que tem a fazer do jeito que só Ele sabe fazer, no lugar que Ele sabe fazer, queridos, é para nos dar saúde, é para que a podridão, o pus saia todo e sejamos curados, sejamos realmente vivificados e restaurados no mal que nós tínhamos, para termos saúde, para termos alento, para termos vontade de prosseguir adiante, para não andarmos desanimados, para ultrapassarmos estas nossas tendências. E quando percebemos esta ação do Espírito na nossa vida, que é uma ação diária e constante e que será cada vez maior e melhor consoante eu me exponha a esta palavra, não é? Quanto mais eu dela consumir, melhor será, expurgará de mim o pior que eu tenho. Portanto, a palavra faz isto na minha vida e falo para bem da minha vida, queridos, não é para mal. Então, queridos, não tínhamos medo de nos expor à palavra, mesmo que ao ler aquilo dizer, parece que, como se costuma dizer, o barrete enfiou-se ali profundamente E enfia em mesmo. nós. E enfia. De que maneira? Mas não é para nos deixar aí, meus irmãos, é para nos levantar daí. Amém. É para nos dar um alento diferente à nossa vida e uma orientação diferente à nossa vida, ok? Se calhar para terminar, marido, aqui na quinta-feira... Milu, deixa-me só ler aqui ou recordar um texto, não vem na lição, é o texto de Efésios 5, 26, quando aqui Paulo, falando da igreja, diz que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, e agora repara, para a santificar como? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. É pela palavra que somos lavados, que somos purificados. Então, a palavra de Deus é a água, é o detergente, digamos, que nos lava por dentro das nossas imundícias interiores, dos nossos maus pensamentos, das más inclinações, tudo isso. Então não devemos ter medo da palavra, porque a palavra pode doer e dói. Amigos, isso... Eu lembro, não sei se já contei esta história de uma vez de um paciente que eu tive, tinha um furúnculo bem forte, bem grande, e tinha num sítio que não era o mais recomendável, que era na zona anal. E eu disse, amigo, isso vai ter que ser espremido, mas eu olho que isso vai doer. Ele disse, enfermeiro, então se é assim, não importa, eu aguento, mas eu quero livrar-me disso. Então pronto, vamos a isso. Calcei as minhas luvas e o homem agarrava-se lá à marquesa, coitado. O homem quase que berrava, porque estava a doer, obviamente, mas aquilo saiu tanto pus. E passado 2 dias aquilo estava quase curado, 2, 3 dias, estava quase curado. Portanto, nós temos que permitir que a palavra nos limpe, tire o pus cá para fora, as imundícias cá para fora. Mas para isso temos que ser confrontados pela palavra. Olha que ela dói, e Jesus comparou a palavra a quê? À espada, é a espada do Espírito. A espada não é para fazer meiguices, não é para fazer carícias, a espada é para cortar, e cada corte dói, está claro esta imagem? Portanto, não é por acaso que o Senhor utilizou a imagem da espada para representar a palavra, porque a palavra corta, e corta a doer. Mas quando nós permitirmos ser... Reparem, o cirurgião também corta, e corta para doer. A pessoa não sente porque está anestesiada, não é? Senão sentia e berrava, não é? Então, mas porquê que o cirurgião corta? Para poder curar. E nem sempre as cirurgias humanas resultam. Às vezes resultam, outras vezes não. Mas a palavra de Deus resulta sempre. Por isso submetamos ao divino cirurgião e à espada, ou ao bisturi, digamos, do divino cirurgião, e deixemos que ele faça em nós o que tem que fazer. Quase terminando, marido, só sublinhar aquilo que tu já havias referido no início, que é a lição de quinta-feira, que eu acho que isto é muito pertinente, porque a palavra só terá força na nossa vida do jeito com que eu me aproximo dela, ou seja, a forma como eu me aproximo da palavra, se é para dela receber a bênção de Deus ou se é para pô-la em causa, o resultado será diferente. Portanto,
quando o Senhor aqui diz realmente, porque muitas das vezes diz, mas porquê é que as pessoas normalmente não compreendem? É tudo tão óbvio, parece-nos óbvio, e isto mais isto e aquilo parece tão claro. E então vem aqui o versículo de 1 Coríntios 2,14, que diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Nós naturalmente, nenhum ser humano na sua natureza aceita as coisas do Espírito de Deus. São até loucura, não é? As coisas que muitas das vezes nós defendemos e amamos e sabemos que é a sua palavra. É loucura, e agora cada vez mais numa sociedade tão louca como está, cada vez é mais loucura. E porquê? Porque não se pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora bem. Portanto, é o Espírito de Deus em nós que tornará esta palavra eficaz, pertinente e agente na nossa vida para trazer um resultado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua vontade. E isto é algo maravilhoso, não é? Se calhar ler a última citação, marido, na lição de sexta-feira, que vem diz aí. assim, uma coisa é tratar a Bíblia como um livro de boa instrução moral, que deve ser tido em conta, na medida em que seja compatível com o espírito da época e com a nossa posição no mundo. Isto é o tal método dedutivo que eu vos falei há pouco. Outra coisa é considerá-la como ela realmente é, a palavra do Deus vivo, a palavra que é a nossa vida, a palavra que deve moldar as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Ter a palavra de Deus na conta de qualquer outra coisa inferior a isto é rejeitá-la. Podemos não rejeitar abertamente, mas subrepticiamente acabamos por rejeitá-la, se não a aceitamos na sua plenitude. Está claro? E esta rejeição por aqueles que professam crer nela é uma das principais causas do ceticismo e da infidelidade entre os jovens. E sobretudo os jovens, eles são muito atentos àquilo que nós fazemos, àquilo que nós dizemos, e se eles virem incoerência entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós fazemos, amigos, esqueçam, a nossa influência junto deles vai por água abaixo. E nós temos de ser muito cuidadosos e sempre coerentes. E se falhamos às vezes, ter a humildade de reconhecer, olha, eu errei, peço perdão, e não ter receio de dizer junto dos nossos filhos, junto dos jovens, olha, eu sou humano, eu não queria errar, mas erro, mas eu peço perdão porque eu errei aqui ou ali, e humildemente, e digamos, e vou-vos dizer, nós ganhamos muito mais ao reconhecermos que erramos do que não reconhecendo. Há pessoas que não querem reconhecer porque acham que a sua imagem vai ser posta em causa. É posta em causa quando nós não reconhecemos, quando nós não temos a humildade para reconhecer. Muito bem, vamos orar, vamos terminar com uma oração. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais nós te agradecemos a oportunidade que nos deste de estarmos junto com estes queridos irmãos e irmãs e amigos a estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Amém, Senhor. É um manancial de água viva. Realmente nós sentimos-nos tão gratos por ter acesso à Tua Palavra. Obrigada porque ela está a fazer cada vez mais sentido na nossa vida. Amém. E ajuda-nos, Senhor, a nunca colocar em causa a Tua Palavra, Amém, os Teus Senhor. ensinamentos, aquilo que deixaste para a nossa salvação, para ajudar-nos a chegar àquele dia em que, quando Tu vieres, Tu nos recebas nos Teus braços. Amém, Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos a ser resilientes, a ser perseverantes na busca desta palavra, enquanto ela ainda está disponível a todos nós. Dias virão em que o mundo correrá de um lado para o outro e não encontrará a palavra. É verdade. Mas, Senhor, ajuda-nos a cada vez mais nos alimentarmos dela, para que em tempo oportuno o Teu Santo Espírito nos traga à mente esta mesma palavra e possamos ultrapassar os desafios na confiança que esta palavra traz à nossa vida. Obrigada por cada irmão, cada irmã, cada visita, cada amigo, que Tu possas continuar a trabalhar na vida de todos nós e que nos dês alegria e prazer em podermos saborear-nos desta palavra santa e tão saborosa que é realmente a palavra de Jesus. Amém. Fica connosco, Senhor, continua a dar-nos uma semana abençoada. Ajuda, Senhor, todos os queridos que pedem orações pelos seus amados, pela sua vida, que possas continuar a agir na vida de cada um, e assim pedimos para nós também, Senhor. Fica connosco, agradecemos e pedimos tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela vossa presença, uma vez mais, um beijinho para todos, um abraço sincero, e se Deus quiser, vemo-nos na próxima semana. Até para a próxima semana, se Deus quiser.